O Index Librorum Prohibitorum, ou Índice dos Livros Proibidos, era uma lista de publicações consideradas heréticas, anticlericais ou lascivas e proibidas pela Igreja Católica. A primeira versão do Index foi promulgada pelo Papa Paulo IV em 1559 e uma versão revista foi aprovada no Concílio de Trento. A última edição do Índice foi de 1948 e ele só foi abolido pela Igreja Católica em 1966 pelo Papa Paulo VI. Nessa lista estavam livros que iam contra os dogmas da Igreja e que continham conteúdo tido como impróprio. Hoje, vivemos sob a inquisição dos progressistas. O agravante é que a censura secular moderna vem embalada de ciência e de tolerância, sendo que se mostra bem mais extremista do que aquela medieval católica. Plataformas que cresceram por se venderem como ambientes neutros e que por isso tiveram outro tipo de regulação, hoje adotam um índice de termos proibidos, punindo quem ousar desafiar o status quo ou a verdade decretada de cima para baixo por uma minoria iluminada. As redes sociais são as praças públicas modernas, mas elas são controladas por esquerdistas e globalistas que, na prática, não demonstram qualquer apreço ou zelo pela pluralidade de ideias. A mídia mainstream tem uma quase hegemonia progressista há décadas, e as redes sociais furaram essa bolha. Mas claro que haveria uma reação. Como essas big techs são comandadas por simpatizantes dessa visão progressista, os jornalistas passaram a pressionar as redes para que filtrassem conteúdo perigoso, combatessem fake news e discurso de ódio. Na prática, isso tem significado perseguição escancarada a conservadores e a todos que se recusam a dizer amém ou a woman para as verdades fabricadas pela própria imprensa ou instituições globalistas. Cada vez mais páginas que desafiam essa narrativa única são punidas, têm seus conteúdos censurados, banidos e suas opções de monetização canceladas. Não é de hoje os conservadores americanos que sofreram como alvos antes já denunciavam esse fenômeno aí há anos. Mas com a pandemia a coisa realmente cresceu de forma assustadora e perderam qualquer pudor em tentar esconder esse ambiente de censura. No YouTube, eu mesmo fiquei de castigo, tomando 2 ganchos e ficando 2 semanas sem poder postar qualquer conteúdo, só por questionar as diretrizes da OMS nessa pandemia. Eis a política deles que eu recebi no aviso. O YouTube não permite conteúdo que contesta explicitamente a eficácia das orientações das autoridades de saúde locais ou da Organização Mundial de Saúde sobre o distanciamento social e o auto-isolamento, que podem levar as pessoas a agir contra essa orientação. No Facebook, por usar um trecho de menos de 1 minuto do Felipe Neto para expor a sua hipocrisia, numa live com mais de 1 hora de duração, a plataforma considerou que houve desrespeito aos direitos autorais, como se eu estivesse usando um vídeo de terceiros para ganhar sem autorização prévia, sendo que claramente não se tratava de nada disso. Cada formador de opinião mais à direita e que se recusa a aderir a essa histeria midiática terá vários exemplos para dar. Uma página conservadora teve uma postagem retirada só por mostrar um estudo que atestava a eficácia de tratamentos preventivos. Ou aceitamos que a OMS é uma espécie de Deus onisciente, ou seremos todos punidos. Eis a constatação. Eu não posso mais sequer mencionar a Organização Mundial de Saúde nas minhas lives. Caso contrário, serei suspenso. Um canal com basicamente 500 mil de seguidores. Eu vou passar a chamar de Orquestra Mundial do Socialismo para ver se passa pela censura. Pai, afaste de mim esse cálice. Essas plataformas viraram instrumentos dos progressistas. Eis a verdade. Alguns acham que a solução é fugir para um Parler, mas eis o problema. A crescente segregação só interessa à esquerda. Nós queremos um embate de ideias. Nós desejamos a verdadeira pluralidade. Eles, que não vivem da verdade, preferem a divisão tribal, pois assim os independentes e neutros não entram mais em contato com o contraditório. Claro que novas plataformas vão surgir e a competição é a melhor resposta, mas só a libertário boboca repete que são empresas privadas
e por isso fazem o que bem entendem, esquecendo que deveriam ser plataformas neutras. Ou vamos aceitar operadoras de telefonia decidindo o que pode ou não pode ser dito pelo telefone agora? Em Areopagítica, o seu discurso pela liberdade de imprensa ao parlamento, John Milton iria apresentar argumentos liberais contra a censura prévia. Publicada em 1644, a obra-prima do poeta seria escrita no contexto da batalha parlamentar, já que o líder da Assembleia, Herbert Palmer, havia exigido que um livro de Milton em defesa do direito do divórcio fosse queimado. Para Milton, a censura sempre esteve associada à tirania e, mais recentemente, seria fruto do reacionarismo católico no Concílio de Trento e da Inquisição. Ele foi direto ao ponto ao afirmar que o projeto de censura surgiu subrepticiamente da Inquisição. Milton defendia que cada um pudesse julgar por conta própria o que é bom ou ruim. Todo homem maduro pode e deve exercer seu próprio critério, escreveu. Ele dizia ainda: o conhecimento não pode corromper, nem, por conseguinte, os livros, se a vontade e a consciência não se corromperem. Para ele, todas as opiniões são de grande serviço e ajuda na obtenção da verdade. Os homens não devem, portanto, ser tratados como idiotas que necessitam da tutela de alguém. Desconfiar das pessoas comuns, censurando a sua leitura, corresponde a passar-lhes um atestado de ignomínia, considerando que eles seriam tão debilitados a não serem capazes de engolir o que fosse a não ser pelo tubo de um censor. Para Milton, ao contrário, cada um tem a razão e isso significa a liberdade de escolher. O desejo de aprender necessita da discussão, da troca de opiniões. A censura, então, obstrui e retarda a importação da nossa mais rica mercadoria, a verdade. Mais tarde, John Stuart Mill iria na mesma linha no seu clássico da Liberdade. Se todos os homens, menos um, partilhassem a mesma opinião, escreveu, e apenas uma única pessoa fosse da opinião contrária, a humanidade não teria mais legitimidade em silenciar esta única pessoa do que ela, se poder tivesse, em silenciar a humanidade. Se a opinião é correta, privam-nos da oportunidade de trocar o erro pela verdade. Se errada, perdem o que importa em benefício quase tão grande, a percepção mais clara da verdade, produzida por sua colisão com o erro. Todo silêncio que se impõe à discussão equivale à presunção de infalibilidade. Há uma enorme diferença entre presumir uma opinião como verdadeira, porque apesar de todas as oportunidades para contestá-la, ela não foi refutada, e pressupor sua verdade com o propósito de não permitir refutação. O único modo pelo qual é possível a um ser humano tentar aproximar-se de um conhecimento completo acerca de um assunto é ouvindo o que podem dizer sobre isso pessoas de grande variedade de opiniões e estudando todos os aspectos em que o podem considerar os espíritos de todas as naturezas. O hábito constante de corrigir e completar a própria opinião, cotejando-a com a de outros, longe de gerar dúvidas e hesitações, ao pô-la em prática, constitui o único fundamento estável para que nela se tenha justa confiança. A verdade de uma opinião faz parte de sua utilidade. Se quiséssemos saber ou não se é desejável uma proposição, seria possível excluir a consideração dela como verdadeira? Na opinião não dos maus, mas dos melhores, nenhuma crença contrária à verdade pode ser realmente útil. A posição progressista não é uma de força, de convicção genuína, de quem acredita de fato estar do lado da verdade e da ciência. Se fosse, não seria preciso apelar tanto para a censura, para a perseguição e para a intimidação. Essa postura arrogante e autoritária vem da fraqueza, da insegurança de quem sabe, no fundo, defender algo sem o devido respaldo científico. Daí a necessidade de calar o outro, de impedir o debate, de interditar o diálogo. Na Idade Média, o sujeito podia ser até queimado só por desafiar a censura. Hoje, nós somos cancelados
perdemos o direito às plataformas e de monetizar o nosso conteúdo. Tentam asfixiar a nossa própria existência, tal como os fascistas faziam. E tudo em nome da ciência e do nosso próprio bem.